Tá de pé? Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Amém. Que os nossos lares, que as nossas famílias estejam todas edificadas sobre a rocha. O cântico, nós vamos estar cantando esta manhã, foi inspirado nesse texto que nós acabamos de cantar. Cântico antigo, da Aline Barros, Família. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus entendeu do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Paz e harmonia Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou você e sua casa. Vinha a tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, iniciando o mês da família. Ó Pai, nós pedimos, ó Deus, Senhor, venha nos abençoar. Senhor, venha ter misericórdia de nós, das nossas famílias, ó Deus, que possamos estar cada família, Deus, sendo uma extensão do Teu reino aqui na terra. Que o Senhor habite, ó Deus, nos nossos lares, que traga paz, conforme nós cantamos, que a paz e a harmonia estejam presentes, ó Pai, no nosso lar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter um bom relacionamento, ó Deus, entre cônjuges, ó Deus, entre pais e filhos. Que o Senhor nos
Ajude, ó Deus, a superar todas as situações que possam dificultar ou impedir a comunhão nossa na nossa casa, Pai, e que, conforme nós já falamos, sejam os nossos lares extensão do Teu reino aqui na terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Calhou de entrar na escala para dirigir o culto e também cantar, né, ter um solo. Então nós vamos estar, eu vou estar, no caso, cantando também uma música, né, sobre o tema família. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se apagar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu,
está nesse mesmo espírito, né, agora fazendo um momento de dedicação de vidas e bens, e nós vamos cantar o hino número 367 do cantor cristão, que é alicerces tendes para construir. Na mesma linha, né, de pensamento, na mesma linha de raciocínio do texto que nós lemos no início, que alicerce tendes para construir. Vamos nos colocar de pé mais uma vez durante o cântico. Os irmãos têm a oportunidade de dedicar a Deus seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. Que alicerces tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Não faz areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois vem que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, como a fé firmada no Salvador, na maior procela eis sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Vamos nesse momento convidar o irmão Gilberto para que esteja orando pelos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Oremos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos alcançadas de suas santas, poderosas mãos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala profundamente os nossos corações. Receba, Senhor, este culto desta manhã, o estudo que tivemos na Escola Bíblica Dominical, Senhor, e também esse momento de dedicação de vidas e bens, que possamos receber, Senhor, de tuas santas mãos, como sempre temos recebido, as bênçãos alcançadas, Senhor, e te agradecemos pela bênção maior, Senhor, que é a bênção de nossa salvação em Cristo Jesus. Abençoa a tua palavra, que já é abençoada, mas fale aos nossos corações, abençoando o teu servo, Senhor, que irá usar a tua palavra dentro de alguns instantes para transmitir o teu recado aos nossos corações. Pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para se sentar, vou convidar. Fábio está aí? Está lá em cima. Antes de passar a palavra para o pastor Marcelo, nós vamos estar lembrando mais uma vez, né? Temos feito um esforço, né, para levar os nossos adolescentes aqui lá no congresso dos adolescentes lá na posse. Na verdade, vai ser em um sítio lá em Embaú, né, o congresso realizado pela Igreja Batista de Posse.
já é o sétimo ou oitavo congresso já, e tem sido uma bênção, né? Então, nosso desejo é levar a maior quantidade de jovens e adolescentes possível daqui. Então, a princípio, né, ficaria um valor de R$ 250, mas com o esforço lá da igreja e também algumas campanhas, tipo arrecadação de alimentos, eles baixaram o valor para R$ 150, né, deixando mais viável, né, para aqueles que conseguirem ir, que quiserem, né, um preço mais acessível. Então, mas vamos ter que fazer campanha também, ajudar, né? Tem uma programação aqui no final do mês, né, para arrecadar alguns fundos e também, né, alimentos, né, os irmãos desde já, né, conseguirem, né, algum quilo de alimento lá para ajudar no congresso também vai ser de muita ajuda, porque estão fazendo o máximo possível para que diminua esse valor, né, agregando a ajuda com alimentos. Então, essa é a nossa comunicação. Estejam orando também, né? Seja uma boa oportunidade, né, de crescimento espiritual dos nossos jovens e adolescentes, assim como de todos que conseguirem participarem daquele congresso. Então, o pastor está com a palavra nesse momento. Bom dia, irmãos, na graça de Jesus. Isso aí, né? A igreja em movimento. A igreja em movimento é para abençoar vidas, né? E eu e você sempre pensando em abençoar vidas. Então, nós temos aí, né, esse desafio, né, do Congresso dos Adolescentes lá em Posse, e realmente, né, tentar levar o máximo possível, né, dos nossos aqui. E temos o culto, né, do Jovem Cente no dia 20 desse mês, né? Já podemos também agitar alguma coisa. Estava conversando ali com o Fábio e com a Ana Cláudia, né, em relação à arrecadação de alimentos, né, para poder levar. Vamos fazer esse movimento do dia 20 aí, um grande movimento, né, para também poder abençoar não somente os jovens locais, né, a juventude local, os adolescentes, mas também essa questão de poder eles estarem indo lá nesse congresso, né, da Igreja Batista em Posse. Nós estamos no início, né, do mês da família. Hoje é o primeiro domingo, né, do mês de maio. A família é algo que sempre precisa estar em nossos corações, precisa sempre estar conectada em nossa mente, dependente do tamanho dela, não é? Dependente da quantidade de pessoas. Tem famílias que são famílias mais próximas, estão mais próximas, tem famílias que estão um pouco mais distantes, mas Deus sempre vai trabalhando no coração de cada um de nós, para que a família cresça, para que a família progrida, não é? Não importa se perto ou longe, família sempre é família, não é? Sempre é família. E Deus, Ele deseja que eu e você acreditemos na bênção que Deus já deu à família. Lembrar sempre isso. Apesar de tudo que o mundo propaga em relação à família, é um projeto de Deus. Apesar de tudo que o mundo quer demonstrar o que é família na mente do mundo, a família é um projeto de Deus. E essa manhã Deus coloca em meu coração um princípio de ser bênção. Acabamos de louvar hinos aqui, que precisamos não só louvar, não só cantar, mas prestar atenção no que a letra diz. A responsabilidade da família ser bênção é coletiva ou é individual? Individual. Individual. Não é coletiva. É individual. Esse é o nosso erro. Porque nós queremos sempre que o outro faça alguma coisa, e não eu fazer. Então, para que a minha casa e a sua casa seja uma bênção, não é o filho, a filha, se tem, né? O esposo, a esposa, que tem que ser bênção. Eu tenho que ser bênção. Essa é a diferença. Lógico que o coletivo sendo bênção, melhor ainda, não é? Mas e quando há julgo desigual na nossa ideia de crente, de evangélicos, de cristãos? Quando há aquela batalha que não envolve o relacionamento, tá bom? Que não envolve o amor, que não implica na vida ativa do casal,
mas implica em detalhes espirituais. Quando há isso? Quem tem que ser sábio? Não é? Quem que tem que ser a guerreira? Como diz lá, né? Como já fizemos o estudo aqui, lembra? Que aquele, não é virtuosa, que não é nada de virtuosa, é guerreira. Então vamos chamar para nós também homens, né? Guerreiros. Então, se nós queremos ver um ambiente abençoado, isso inclui a nossa casa, a nossa família, não fique colocando responsabilidade em cima dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Vamos assumir a nossa responsabilidade individual. Porque às vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro e não estamos olhando para dentro da nossa casa. E o Salmo 128 é maravilhoso isso. Tem uns salmos que são chamados de salmo de degraus, né? Ou salmos de romagem. Nos remonta à romaria, né? O que é um salmo de peregrinação? O que é um salmo de romagem? O que é um salmo de degraus? São os salmos 120 ao salmo 134. São esses 15 salmos, que são os salmos de viagem. Pela lei de Moisés, era obrigatório todas as famílias estarem em Jerusalém pelo menos em uma festa anual. Todo ano, né? Lembra? Tem festa todo ano, não somente um dia. Mas tem, né, principalmente em setembro, na nossa época, outubro, setembro, que é o mais movimentado em Jerusalém, não é no calendário nosso, setembro, outubro. É o tempo mais movimentado em Jerusalém no sentido de festa. Sempre foi. Então, tabernáculos, né? Pentecostes. Então, a família era obrigada. Não. Era privilégio. Estar em Jerusalém pelo menos em uma dessas festas anuais. Com a sua família. Lembra que Jesus está ali com a família em romagem, não é? Jesus não fica esquecido em Jerusalém? José e Maria vão embora com a caravana, quem fica em Jerusalém? Jesus. Porque a lei de Moisés ordenava para estar lá pelo menos uma vez por ano, em uma festa, pelo menos uma das festas anuais. Então, era privilégio sair de casa em família. Mas aí se juntavam outras famílias para não caminhar no deserto sozinho, né? Famílias são maiores, outras famílias são menores. E aí se juntava uma caravana de várias famílias. E qual era o livro de cânticos? Até chegar em Jerusalém, Salmo 120 ao Salmo 134. O cântico de viagem. Eles já saíam de casa, já saíam das suas cidades, cantando os Salmos 120 a 134, até chegar em Jerusalém. Até chegar lá. E quando chegavam lá, estavam todas as famílias reunidas. Todas as famílias reunidas. Lembra? Jesus deve estar com um tio, com uma tia, né? Contextualizando, né? A Maria está pensando, cadê Jesus? Ficou lá, não sabe, está no meio de algum parente nosso aí, no meio de algum primo, na casa, né, na caravana junto aí, está embolado, porque era muita gente. Então sempre foi o propósito de Deus abençoar coletivamente as famílias. Mas a ideia de abençoar coletivamente é individual. É individual. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, diz o Salmo 128. Qual é o princípio para que uma família seja abençoada? Temer ao Senhor. Mas se nem todo mundo na família teme ao Senhor, tema você. Dá para entender que é individual? Dá para entender que o propósito é individual? Porque nós queremos sempre falar do outro, querer que o outro melhore, que o outro cresça, que o outro fique, não é, mais santo. Mas quem sou eu dentro da minha casa? Como eu me comporto dentro da minha família? O que eu ensino para a minha família? Como um homem de Deus. O que nós ensinamos para os nossos familiares como pessoas de Deus? Dá para entender que o propósito de Deus ele é coletivo, mas que começa individualmente? Então, Deus ele vai te convidando a sermos homens e mulheres, não importa a idade, sábios dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quantas e quantas vezes nós esquecemos que a bem-aventurança, ou seja, mais do que feliz, todo mundo quer ser feliz em casa, não quer? O
coisa complicada é quando o lar não está bem. Tudo vai complicando. Você está com o maior sorrisão no trabalho, não é? Estamos com o maior sorriso na sociedade, mas por dentro nós sabemos que não está legal, que a coisa não está certa. E aí Deus vai nos convidando individualmente, assim é o propósito de Deus, que cada um de nós sejamos luz e sal da terra, individualmente, e principalmente dentro da nossa casa. Então o Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa. Não é no trabalho só, não é na sociedade só, é no interior da tua casa. Será como uma videira frutífera, não é? Teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, a bênção de Araruama começa onde? Na sua casa, na minha casa. A bênção do bairro de onde a gente mora começa onde? Pode estar tudo sendo desmoronado ao nosso redor, gente. Pode estar tudo sendo destruído ao nosso redor. Mas a nossa casa precisa estar alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, muitas e muitas vezes nós queremos convencer os outros de não somos convencidos de que Deus é o melhor para a nossa casa, é o melhor para a nossa família. O Salmo 128, então, nos chama a atenção para a bênção da família que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Geralmente a gente imagina a família, né? Marido e mulher e uma montoeira de filhos. Não, casou já é família. Já montou uma outra família. As pessoas pensam em filhos. Mas antes de filho, tem homem e mulher, marido e esposa, não é? Que às vezes os dois são do Senhor, e mesmo sendo os dois do Senhor, a batalha continua ou não continua? Os conflitos continuam ou não continuam? Lógico que continuam. As nossas batalhas individuais e coletivas dentro de casa nunca deixarão de existir. Mas mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, o primeiro princípio para uma família feliz: honrar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. É honrar a Deus. Ser fiel a Deus em todo momento. Fidelidade a Deus em todo propósito. É isso que Deus nos chama a fazer. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, né? Olha só, o verso 3 diz assim, né? Pensando na família que está crescendo, né? Na família que pode ter filho adotivo, por que não? É ou não é? Pode ter filho adotivo. Pode ter um sobrinho querido, não é? Uma sobrinha querida. É família, certo? É família. E aí o verso 3 vai dizer: tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Como que está a roda da nossa mesa? Aquele passar o pão passar o pão não, passar a manteiga no pão da esposa. Passar a manteiga no pão do esposo, dividir o pão no meio, quando o negócio está estreito, não é não? Às vezes deixamos de comer para que os filhos comam. Às vezes nos anulamos para que os filhos cresçam. Às vezes nós nos anulamos para que a esposa cresça. Às vezes nos anulamos para que o esposo cresça. Assim é o Evangelho. Assim é o Evangelho. Por isso que eu digo, não é fácil servir Jesus, mas é possível. É possível. Não é? Tem aquela história, né? Você sabe, a gente sempre lembra dela nesses momentos assim, que o marido e mulher a vida inteira, né, um comendo a metade do pão e o outro comendo o biquinho do pão. Você conhece a ilustração, provavelmente, né? A vida inteira comendo lá a metade do pão, e o marido gostava do biquinho do pão. O pão francês veio para resolver esse negócio, né? Antigamente tinha as bisnagas, né? Nem sei se tem aqui em Araruama, tem bisnaga aqui? Nem sei se tem, né? Mas tinha, né, o pão grandão. E aí o marido sempre comia a metade, o meio do pão.
Até que um dia na mesa, a esposa resolveu dar o biquinho do pão. Aí ele falou assim: eu gosto tanto do bico do pão, mas a vida inteira nós casados e você só comendo, é porque eu queria que você comesse a parte que você gosta. Dá para entender? Tanto tempo juntos e não se conheciam. Só porque fica, às vezes, se anulando. Se anular faz parte. Mas compartilha as suas vontades, compartilha os seus desejos. Não é? Compartilha. Então o Salmo começa apresentando o princípio. Mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor. E sair em caravana cantando isso, gente. Até chegar em Jerusalém. Não é? As famílias saíam, não é? Em caravana. Depois você lê o Salmo 120 ou o Salmo 134. É o Salmo dos degraus, o Salmo da Romaria, né? Como diz aí. Né? E um montão de gente junto cantando. Já imaginou que coisa maravilhosa, né? As famílias louvando e adorando a Deus. Então, o objetivo da manutenção do lar não está no outro. Está no eu. Está no eu. Mas e quantas vezes nós ouvimos: ah, mas não muda. Não é? Não muda. Não busca. Não se santifica. Santifique-se você. Passa o pão a manteiga no pão, assim, meio com o pão na manteiga, né? Passa a manteiga no pão você. Ué. E aí? Deus, ele vai trabalhando em nós para que o eu seja a bênção. Então, cada pessoa individualmente precisa ser bem-aventurada. Esse é o segredo da família feliz. Isso não significa que não vai ter problema, isso não significa que não vai ter conflito, não é? Lógico que tem. Tem família que vive tudo tranquilo, na paz do céu, parece até o céu na terra, glória a Deus na sua casa, não é? Amém no seu lar, não é? Que não tem conflito, não tem nada acontece, todo mundo é convertido, nascido de novo de verdade, não é? E não convencido. Mas Deus vai trabalhando na nossa vida, individualmente, para que possamos ser promotores de bem-aventurança dentro de casa. Bem-aventurados pacificadores, não é isso? Quantas e quantas vezes, não é, a panela ferve? Somos seres humanos, meu Deus. Somos seres humanos. Quantas e quantas vezes você queria falar e não falou? Não é? Quantas e quantas vezes? Às vezes é necessário se calar, mas às vezes é necessário falar. Então, antes de querer mudar alguém da nossa família, precisamos deixar Deus nos moldar. Isso que Deus quer. Queremos que muito que o outro mude, mas o que estamos não falando, mas mostrando para que o outro mude. Mudar é com o outro, gente. Mudar é algo individual. Então, essa montoeira de gente que saía nessa romaria aqui para Jerusalém, famílias e famílias juntas, entravam em Jerusalém para adorar o Senhor. Pode entrar todo mundo. Mas para entrar lá na vida eterna, é individual ou é coletivo? Individual. Então o nosso trabalho é um trabalho, sabe, aquele trabalho de garimpeiro, aquele trabalho que é feito aos pouquinhos, que às vezes o resultado demora, mas é esperar pacientemente no Senhor e confiar no Senhor, que Ele sempre ouve a nossa voz, Ele sempre ouve o seu clamor. Então, do trabalho das tuas mãos comerás feliz e terás tudo, e tudo vai te ir bem. Que trabalho é esse aqui que traz bem-aventurança? O trabalho honesto, não é? O trabalho sério. É isso que traz felicidade ao coração de Deus. Então, não faça e não vamos fazer do sonho de Deus um terreno de guerra, que é o que mais acontece. Ah, mas não, no meio dos crentes, não, lógico que acontece. Lógico que acontece. Lógico que acontece. De uma maneira um pouco maior ou menor, mas sempre tem algum conflito. Porque somos pessoas diferentes, gente. Mulher, como eu costumo dizer, é multitarefa, né? A gente sempre lembra isso aqui. O homem é monotarefa, não adianta, Deus nos fez assim. O homem pode conseguir fazer um montão de coisas ao mesmo tempo, a mulher não faz um montão de coisas, faz milhares de coisas. Deus te fez assim.
não é? Para trabalhar, o homem, cada um do seu jeito. Homem e mulher, macho e fêmea. Não podemos deixar de dizer isso, Por que não? Cada um com a sua responsabilidade individual e sendo promotor para a bênção coletiva da família. Para que possamos estar aqui, estamos no coletivo, mas cada um focado em abençoar esse lugar, não é? Em abençoar esse ambiente. Mesma coisa na nossa casa, mesma coisa na nossa família, mesma coisa na nossa parentela. Mas tem gente que realmente é difícil de carregar, uma mala pesada. Eu falei, sim, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. E por acaso Deus disse que seria moleza? Deus não disse que seria moleza. Deus não disse que seria fácil. Em nenhum momento. Gente, nós nessa revista dos adultos aí, né, e dos jovens, voltamos para a classe dos jovens. Começou hoje, né? Então, domingo que vem, né, nós estamos lá em cima para a classe dos jovens. Que coisa maravilhosa, né, irmão Gilberto? Os professores aí, os alunos, os alunos, os adolescentes também, né, Fábio? Coisa maravilhosa. Entender o quê? Que Deus vai falando com a gente nos mínimos detalhes. A revista dos adultos, então, gente, é conflito familiar o tempo todo. É pai matando filho, filho matando pai, não é isso? O tempo todo. Para conquistar, como falamos aqui quinta-feira, né? Conquistar. É um querendo puxar o tapete do outro. E dizendo que é de Deus. E se declarando sendo de Deus. Não é? A única rainha de Israel mata todos os netos para poder conquistar o trono, né? A Atália. Mata tudo. Filha de Acabe, de Jezabel. Mata todos, só sobra umzinho, né? Só sobra umzinho. Que com 6 anos é coroado rei. Dá para entender a doideira? Sabe por quê? Porque o reinado de Deus na terra, começa com Saul, não é isso? Quem escolhe Saul? O povo, mas quem unge Saul? Deus. Depois Davi, quem escolhe o rei Davi? Deus, não o povo, Deus. Quem unge Davi? Deus. E depois fica hereditário. Aí virou bagunça. E virou competição dentro da família. Então, não é? Jesus disse mesmo para os discípulos: entre vocês não é assim. Jesus falou isso. Então, por mais que às vezes nós não paremos para pensar, uma família formada de várias pessoas, lógico, diferentes, cheias de defeitos, mas cheias de qualidades. Todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades. Então, sendo assim, precisamos buscar individualmente trazer a felicidade para dentro de casa. Individualmente. Não os absurdos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que tem uns absurdos de agressão e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, tem coisa que a gente faz para o outro de fora e não faz para o de dentro de casa. Abre portas para gente que não é da família e não abre uma porta sequer para quem é da família. Que espera, como diz Cláudio Duarte, né? Que espera a irmã que deu carona lá para o salão que está lá e a esposa demora um pouquinho mais para se arrumar, complicou tudo, não é? Então, Deus ele vai trabalhando em nós para que a ficha caia em nós. Lógico que as boas intenções sempre é fazer a família crescer, é ou não é? Lógico que a boa intenção é sempre que a família progrida, cresça em saúde física, mental, espiritual, financeira, em tudo. E entender, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Quando se passava diante do monte de Sião, o povo estava cantando, louvando. Sabe, aquela expectativa de chegar lá em família para adorar a Deus em Jerusalém. Aquela expectativa de vir para cá também em família para adorar a Deus. E aí é coletivamente. Mas é o trabalho daquela pessoa, né? aquele garimpeiro do Senhor, né? Aquele que vai ali
aos pouquinhos, falando do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, sendo exemplo, não é? Sendo exemplo de bem-aventurado, mais do que feliz. Então nós queremos tudo de bom para a nossa família. E o princípio é temer ao Senhor. Ah, mas meu esposo não teme ao Senhor. Continue temendo. A minha esposa não teme ao Senhor. Continue temendo. Meus filhos não temem ao Senhor. Continue temendo. Meus pais não temem ao Senhor. Continue temendo. E vai se estendendo a família. Vai se abrindo a parentela. Bom e justo é o Senhor, né? Que vai trabalhando em você, vai trabalhando em mim, para que todas as divergências sejam sanadas. Então, o segredo é: buscar ao Senhor em família. Em família. Buscar ao Senhor todo o tempo. Orando sem cessar, pela família. Pela família. Chega um momento que não dá mais para resolver com palavras, nem com ações e nem com atitudes. É ou não é? Quantas notícias a gente sabe? Do seu trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho, de outras pessoas que a gente conhece, que não está vendo o resultado. Luta falando, luta mostrando e nada acontece. Qual é a solução? É a primeira de todas. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não está resolvendo no diálogo, não está resolvendo no exemplo, vai para a oração, que deveria ser a primeira coisa. A primeira busca. Começa a orar. Começa a buscar. Começa a buscar o Senhor. Ah, o marido não muda? E você está sendo exemplo de esposa cristã? A sua fala, as suas atitudes não estão surtindo efeito? Joelho no chão. Mesma coisa o marido, mesma coisa os pais, mesma coisa os filhos. Os nossos filhos nos veem orando. A esposa vê o esposo orando. E vice-versa. Vê. É isso que Deus está querendo dizer para a gente hoje. Temer ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento. E buscar o Senhor de verdade. Então o Salmo 128 começa nos apresentando o segredo, não é? Não de uma família perfeita, porque nunca vai existir. É ilusão, gente. É ilusão. Ah, pastor, mas isso aí é muito estranho falar isso. É estranho? Eu acho que não. É ilusão. É ilusão. Quantos líderes, agora falando como líder, né? Como pastor, quantos líderes só pega na mão da esposa quando chega na porta da igreja? Quantos? E dentro de casa é um inferno. Quantos irmãos nossos, mesmo não sendo líderes? Maior conflito. Aí quando chega na porta da igreja, aquele sorriso, aquele casal perfeito. Não existe, gente. Não existe. O que existe é não cometer o erro de ontem e hoje, que é a santificação. É resolver os problemas quando eles acontecem. É isso que é a sugestão de Deus, não é? Não se ponha o sol sobre a sua ira, não é isso que Deus fala? Não se ponha, mas pastor, mas a minha família é tudo tranquilo, a gente resolve tudo. Amém, você está indo pelo caminho correto. Deus continue usando você, não é? Como esposa, como esposo, como filho, como pai, não é? Continue te usando. Mas tem gente que precisa de ajuda. Tem famílias que precisam de socorro. E não somente família, pessoas que moram sozinhas, que têm a sua vida solitária. Quantos precisam de ajuda? Quantos? Quantas pessoas estão mortas vivas e vivas mortas? Porque ainda não conseguiram enxergar Jesus em nós. Então a palavra de Deus nos apresenta, aqui no Salmo 128, que a paz que pode reinar na minha casa e na sua casa é aquela paz que começa no eu e não no outro. E não no outro. Porque realmente, lógico que a gente quer que o outro mude, meu Deus do céu, quem não quer, né? Se a gente está vendo a esposa indo por um caminho difícil, o esposo indo por um caminho difícil, os filhos ou os pais, sobrinhos, né? Os avós se preocupam com seus netos, né? Vendo por caminhos difíceis. Filho continua sendo filho, gente, não importa a idade que tem. Continua sendo.
E Deus vai trabalhando em nós, trabalhando em nós, trabalhando em nós, no eu, para que realmente a nossa casa, sabe, aquela cena de família que a gente vê na televisão, das pessoas sentadas à mesa comendo margarina, né? Todo mundo feliz, sabe? Todo mundo alegre. É o sonho de muitos. É o sonho de muitos. Então, sabe, o Senhor te abençoe, essa é a oração dessa manhã. Dá para entender o que Deus está falando aqui através do Salmo? Não é o Senhor os abençoe, é o Senhor te abençoe, individualmente. Segunda pessoa do singular, não é isso? Não é o eu, é tu. Significa que é alguém específico, não é uma pessoa genérica. Então, Deus está abençoando e continua abençoando as famílias a partir do tu. O Senhor te abençoe. Desde a sua saída, que é Sião, até a tua chegada em Jerusalém, não é? Te abençoe. Que a sua jornada até Jerusalém seja abençoada, ou seja, a sua jornada nessa terra seja abençoada por Deus. A sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família. Então o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade da sua cidade, para que você veja, e durante os dias da tua vida, e que você veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre a nação. Nós queremos tudo isso, não queremos? Paz em Araruama, a cidade progredindo. Nós queremos que o Brasil seja um país abençoado, não é isso? Nós queremos? Não é? Nós queremos isso. Mas começa no eu, no bem-aventurado. É a pessoa, não é? É o que o pessoal critica muito isso, porque aqui realmente é homem, não é? No hebraico aqui é homem. Mas esse homem significa o quê? A pessoa, não é? A pessoa, esse negócio do não binário aí está dando esse problema, né? Mas é bem-aventurado a pessoa, não tem nenhum problema falar isso. Ah, mas está deturpando a Bíblia, porque aqui está falando bem-aventurado é aquele, ou seja, o homem, está no masculino, não é? Está no masculino. E aí tem que usar uma linguagem não binária. Não existe isso na palavra de Deus. É bem-aventurado a pessoa, o homem e a mulher que temem ao Senhor, não importando a sua idade. E essa pessoa que teme ao Senhor vai crescendo na fé dia a dia. E Deus vai trabalhando na sua casa, na minha casa, para que haja prosperidade. Primeiro no Senhor. Primeiro no Senhor. Então, de acordo com a lei de Moisés, né, então os israelitas saíam nessa romaria. Quando nós saímos da nossa casa para vir para cá, que seja o reflexo de lá, não é? De louvor, de adoração, de intercessão, de cuidado. Esse é o reflexo que Deus quer. Esse é o reflexo que Deus quer. De cuidado mútuo. Lógico que corre às vezes, né? A gente sabe isso, esse negócio lá chamado relógio, né? O bichinho complicado. A gente já está em maio, né? Daqui a pouco a gente está em dezembro, daqui a pouco a gente está comemorando ano novo de novo. O tempo urge. Então, o feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, começa dentro de casa. Não é historinha de evangélico, não, gente. Igreja forte, famílias fortes, não é isso? Isso não é história de evangélico, não. Não. Então, que a minha vida e as nossas vidas e a sua vida seja abençoada no Senhor. Esse é o desejo nesse primeiro dia, né? De bênção individual. Se você prestar atenção nas letras, do que nós louvamos aqui essa manhã, seja coletivo ou solo, né, Fábio? Fala do eu. Eu preciso ser bênção. Eu preciso. Ah, mas é tão, lógico, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil no trabalho, não é fácil na escola, não é fácil na faculdade, não é fácil em lugar nenhum, principalmente dentro de casa. Não é fácil. Não é fácil. Mas realmente, mais do que feliz, é aquela pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o princípio da família feliz. Porque a felicidade é dentro de nós. Não é? É dentro de nós.
E essa felicidade transborda de nós, como um rio de água viva, para alcançar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Então, vamos cumprir também, dentro de casa, para finalizar, o nosso papel de evangelistas. Não só pensando no perdido fora de casa, mas no perdido e na perdida dentro de casa. Mas sabe, nunca muda. Essa palavra não devia nem vir na nossa boca, não é? Alguma coisa é impossível para o Senhor? Há algo impossível para o Senhor? Nada para Ele é impossível. Mas Deus não força barreiras. Deus não arromba portas, não é? Então Deus vai trabalhando em você, em mim, para que a minha casa e a sua casa seja bênção. E ela é. Dá para entender? Ela é bênção. Porque mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu tenho certeza que você tem feito isso, buscado isso. Não é perfeito. Não somos perfeitos. Mas eu tenho certeza que você tem buscado isso. A felicidade da sua casa, a bem-aventurança da sua casa, a felicidade do seu lar. Não é? Conheço algumas pessoas que sem nenhum receio deixou tudo, para poder cuidar da casa e cuidar da família. Cuidar. Esse deixar tudo não é abandonar trabalho, não é isso não. Mas colocou Deus em prioridade. Colocou Deus em prioridade. Então, mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos em todos os lugares, especialmente dentro de casa. Então, essa família que é formada por várias pessoas diferentes, com seus defeitos e pecados, porque pecado todos nós temos. Todos nós temos. Hoje eu não pequei. Será que não? Será que eu não pequei hoje? Não é? Será que eu não pequei hoje? Deus, Ele vai olhando para a gente. Então, sendo assim, precisamos buscar Deus. E nós continuaremos, não seremos não, felizes em nossa casa. Que Deus te abençoe a tua casa, o teu lar. Como diz aquela bênção lá, não é? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ela é individual. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E o Senhor sobre você levante o teu rosto e te dê a paz. É individual, gente. É individual. É Deus trabalhando em nós. É tão maravilhoso esse trabalho individual, que quando Deus une um casal, o que acontece com esse casal? Se transforma em uma única carne. Uma única pessoa. Nos olhos de Deus. É isso que Deus faz. Vai trabalhando e usando você, aonde você estiver, para ser bênção, porque você é uma pessoa que teme ao Senhor. Continue temendo. Você não é perfeito, tá, pai? Ok, filhos que estão aqui nos ouvindo por acaso? Você não é perfeito, pai, como eu não sou um pai perfeito. Você não é um esposo perfeito, como eu também não sou um esposo perfeito. Você não é uma esposa perfeita e nem uma mãe perfeita, se você é mãe. Mas também você não é um filho e uma filha perfeita. Então lembre-se que seus pais não são perfeitos e você também não é. E aí tudo nos vai bem. Dá para entender que é uma troca de imperfeição para aperfeiçoar? É isso que Deus faz, gente. É isso que Deus faz. Busquei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Busque Ele. E a resposta vai vir. No tempo dele. No momento dele. E se está tudo tranquilo, glória a Deus nas alturas. E se por acaso alguma coisa precisa ser acertada, vamos ser instrumentos da paz de Deus dentro da nossa casa. Mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos. Quais são as suas metas para a sua família? Quais são as suas metas para a sua casa? Não é? Quais são as metas? Quais são os seus objetivos? Nem sempre a gente está se sentindo feliz, gente. Nem sempre. Mas quando a gente está feliz, coisa boa.
Mas aquele que entende o bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, vai lembrar de Neemias. A alegria do Senhor é que me fortalece. Vai lembrar. Vai lembrar. Deus colocou um propósito na mão de Neemias, como colocou um propósito na sua mão, dentro da sua casa, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente da sua idade. Quantas famílias, conheço algumas, que só os filhos são convertidos. Quantas? Famílias que um só é convertido, gigantesca família. Outras quase todos são. Mas é mais do que ser convertido, é ser instrumento de bem-aventurança nas mãos de Deus. Então, as bênçãos aqui mencionadas no Salmo 128 são todas baseadas no elemento de adoração individual e não coletivo. É um louvor coletivo, o Salmo 128. Sim, mas que mexe no coração de cada um individualmente. Então, diz para você mesmo, para você mesma: eu sou um bem-aventurado, eu sou uma bem-aventurada, porque eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque nesse mês que destacamos e damos ênfase à família, queremos te agradecer, Senhor Deus, primeiro por cada um que aqui se encontra, por cada pessoa que se reúne aqui neste lugar, os que também estão conosco e estarão conosco posteriormente através da rede social. Mas agora, Senhor Deus, olhando para o meu coração e cada um de nós olhando para o coração individualmente, nós estamos diante do Senhor, no desejo e no propósito, Senhor Deus, de olhar para dentro da nossa casa, da nossa família nuclear ali, do mesmo teto, e dizer: eu sou um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque eu temo ao Senhor. Senhor, aqui estão representadas famílias, Senhor. Cada um aqui representando a sua família. E o Senhor, como declaramos agora há pouco, abençoe e guarde, que venha a resplandecer, Senhor Deus, o nosso rosto de alegria, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos, seja perto ou longe, distante aos nossos olhos ou perto dos nossos olhos. É o Senhor que nos guarda e os guarda. Muito obrigado, Senhor Deus. Tanta preocupação nos vem, Senhor Deus, em relação ao ambiente familiar, dentro e fora do lar. Mas é o Senhor que direciona todas as coisas. Quantas preocupações, Senhor Deus, nos vem à mente em relação aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. Nessa geração, Senhor Deus, de dualidade, de mudança repentina, Senhor, que afeta a nós individualmente. Mas como bem-aventurados do Senhor, e bem-aventurados do Senhor, nós depositamos, Senhor Deus, toda a nossa confiança em Ti. E como instrumentos do Senhor, falamos e agimos para que o Senhor possa ser percebido. Ajuda-nos individualmente, na nossa pequenina fé, para que possamos ser instrumentos poderosos do Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa parentela. E nós vamos ver, como diz aqui, os filhos dos nossos filhos, felizes, alegres, conhecedores e tendo temor do Senhor, que faz toda a diferença. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de também como família estarmos reunidos aqui neste lugar, podendo compartilhar dons e talentos, para que possamos, como esse povo que saía, indo para Jerusalém, louvando ao Senhor, dizendo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus continue abençoando você e estendendo essa bênção à sua casa, à sua família e a todos nós.